Esquentar essa quarta-feira com o Norberto Caroni. Eba! Olha a responsabilidade, meu bem. Vamos? Porque lá fora tá um dia esquisito. Mas aqui dentro vai ser um dia feliz, com toque italiano, certo? Com certeza. São quantas receitas com almôndegas? Nós vamos fazer, além da almôndega tradicional, vou dar uma dica de dar uma turbinada para ela ficar mais saborosa, mais suculenta. E dessa receita a gente vai fazer o pão de almôndega e um sanduíche. Esse daqui? É. Pão de almôndega. E esse sanduíche? E esse é um sanduíche clássico de almôndegas com provolone, rúcula, sucesso. Não tenho dúvidas. Agora, esse pão aqui, já não desprezando a almôndega e o sanduíche, mas esse pão aqui, espetáculo, hein? Muito gostoso. Vou dar os ingredientes. Vou dar tudo uma vez, pode Tá ser? bom, pode. Que aí ele já engrena e vai. Então, é especial, receitas com almôndegas, 3. Para a almôndega em si, você vai precisar de 500 gramas de patinho moído, 2 fatias de pão de forma embebidas no leite, uma cebola picada, 60 gramas de parmesão ralado, salsinha, sal e pimenta do reino a gosto. Pão de almôndegas, feito com 450 gramas de farinha tipo 00, que é italiana. E se não tiver, vai na que tiver. A melhorzinha do mercado, porque essa receita ela precisa de uma farinha um pouquinho mais forte. Mas aí, se for usar a farinha do mercado, usa mais ou a mesma quantidade? Usa a mesma quantidade. Então pronto, 450 gramas de farinha tipo 00 ou a que tiver, né? 2 gramas e meio de fermento seco. Isso. 13 gramas de sal. 420 gramas de água na temperatura ambiente. 30 gramas de azeite, mais as almôndegas a gosto, que você aprendeu no passo anterior. Sanduíche de almôndegas. Ai, que foi o mais famoso daquela lanchonete lá, né, do metrô. Um pão rústico ou pão de parmesão partido ao meio. 3 fatias de queijo provolone. 3 rodelas de tomate, 3 folhas de rúcula. Almôndegas ao molho e uma cebola roxa. É mais para aprender a montagem, porque lá era o mais pedido Sim. Na lanchonete. Sim, e agora você vai fazer em casa, do tamanho que você quiser, com o ingrediente que você quiser. Com a quantidade de almôndegas que você ao desejar. seu gosto. Vamos? Vamos, meu querido. Então, vamos lá. Então, Rê, para começar... Fazendo as almôndegas, certo? Vamos fazer as almôndegas primeiro. Então, eu vou colocar um pouquinho de leite em 2 fatias de pão, para ele ir umedecendo. Não precisa ser muito, não. Eu só quero esse pãozinho mais... E você prefere esse pãozinho do que o pode pão ser francês, esse, pode ser amanhecido, o que tiver em casa. Esse aqui tava em casa dando sopa. Ah, por isso. Eu falei, é tu. Não, não tira não, deixa, tá bonito. Eu falei, é tu que vai. É tu mesmo. Mas o amanhecido com certeza tem o charme, né? Melhor. Tá? Pode ser feito com pão integral também. Ah, eu tenho pão integral, não costumo comer o pão branco. Também dá certo. Joia. Então a gente já dá uma hidratadinha nesse pãozinho. Sandrinha, linda. A Bom Sandrinha ia dia. tirar um lenço, tá tão charmoso. Tá linda. Mas por que você ia tirar? Tá te incomodando? Pode deixar aqui sem Ai, nervosa. tá bonitinho. Obrigada. Então a gente vai pegar o patinho. Lindo. Muito obrigado, Sandrinha. A receita tradicional, Rê, é o patinho, o pão, um pouquinho de salsinha, sal, pimenta do reino. Perfeito. Você já tem uma almôndega saborosa, suculenta por conta do pão, tá? Então o que eu tomei a liberdade e trouxe para mostrar? Se a gente colocar em cima de 500 gramas de patinho, 100 gramas de linguiça fresca e 50 gramas de bacon, você mantém essa almôndega mais saborosa e mais suculenta. Então eu trouxe como um plus. Tá? Então a receita clássica não vai nem a linguiça e nem o bacon. Tá, são almôndegas do Norberto Caroni. Nós vamos colocar linguiça e bacon porque dá pra ver aqui, né? Gordinho. A gente gosta de... Ah, e se eu não colocar linguiça, se eu não colocar o bacon? Você tem a almôndega tradicional servida nos restaurantes. Delícia. Então, para 500 gramas de patinho, você tá colocando 100 quanto? gramas de linguiça fresca e 50 gramas de bacon. Perfeito. Tá? O resto da receita é o mesmo. Tá. Eu trouxe a mais porque eu falei assim, poxa, Vamos às vezes dar quer dar um toque. plus, a gente dá um plus lá. E o frio pede? Pede. O frio pede uma coisa mais suculenta. Então a gente vai colocar agora a linguiça, 100 gramas. 100 gramas de linguiça. Sem a pele? Sem a pele. E eu fiz
uma repescagem de sandrinha brigada. Tirei todos os gomos de gordura, aquela gordura mais visível. Aquela branquinha você tirou Isso, eu tirei, tá? E 50 gramas de bacon picadinho. 50 gramas de bacon picadinho. Vai dar um... Vai trazer sabor. Muito. E umidade também. Vai ficar ó, bem gostoso. Bequinho. O pão é para dar liga. Naquela aula que a gente deu aqui, que a gente fez a bratiola. A bratiola não foi a bratiola não foi a... Ai, meu Deus. A porpeta. Isso. Nós usamos a farinha de rosca em vez do pão amanhecido. Então eu trouxe o pãozinho agora para fazer uma alusão. Ah, Norberto, eu lembro do dia que você foi, da aula e tal. Se eu não tiver o pão, posso usar farinha de rosca? Pode. Até da liga. Da liga. Por que tem gente que coloca ovo? Pra liga. Pra liga também. Ah, pra liga. Também fica opcional. Tem receitas que vão ovo, tem famílias que usam ovo pra dar essa liga. Tem gente que só coloca a gordura. Então, assim, eu tô usando o patinho, que é uma carne magra, tô usando a gordura da linguiça e do bacon e tô colocando o pãozinho. Vai dar liga, uma boa. Uma cebola, essa cebola aqui era muito grande, então eu vou colocar só metade, tá? Não é aquela cebola pequenininha que a gente costuma ter em casa. Não gosto de cebola, não preciso colocar. Tá? E vamos fazer a... Incorporar tudo. Aqui. Incorporo mais um pouquinho. Nosso pãozinho já chupou todo o leite. Por favor, obrigado. E um pouquinho de salsinha. Também a salsinha, tem gente que gosta, tem gente que não é muito fã. É legal colocar um pouquinho para dar um verdinho, dar uma cor, tá? Mas se não quiser também, tranquilão, não precisa colocar. A gente vai dar aquela... Mas tudo vai agregando sabor, vai dando o seu toque, né? Tudo agrega. E detalhe, quanto mais essa carne descansar, mais ela vai puxar sabor. Então, eu terminei de sovar, eu terminei de misturar bem essa carne. Se você tiver a opção de deixar pelo menos uns 30 minutinhos na geladeira, coberta, é o suficiente. Ela já ajuda a unir mais e o sabor. Ó, não precisa de muito, não. Não precisa de muito. Pronto. Prontinho. Então esse é o... A massa da... Fala massa? Podemos falar a massinha da almôndega. Essa almôndega, a gente deu aqui a sugestão do pão de almôndega e o lanche, mas se você quiser fazer bolinhas menores, baita petisco. Faz um molhinho de pimenta, um molhinho barbecue. No espaguetinho, junto com o molho. Eu acho tão gostoso. Então assim, é multifaceta, né? Você tem um preparo aqui que você... Às vezes você faz 10, 15, 20 almôndegas, não vou usar tudo. Legal, guarda. Você vai fazendo outras coisinhas. Um petisco, um macarrãozinho agora. Ai, com um petisquinho é uma delícia, sequinho. Faz ela menorzinha, que já é uma cabe inteirinha na boca. É. Então, beleza. Feito. Feito. Agora a gente vai pegar aqui. Mão mesmo. E vamos enrolar a nossa almôndeguinha até ela ficar lisinha. Você vai fazer no tamanho que você vai usar no pão. Isso, geralmente não é nem são a 50, mini, nem a... geralmente 50 gramas o tamanho ideal da almôndega. Nossa, vai dar bastante aí, hein? Você pode fazer, vai dar perto de umas 10 bolinhas aí. Mas eu ia falar 20, Sandrinha. Eu ia falar umas 20. É que depende da nossa mão aqui. Mas os chefes, eles começam com 50, de repente ele tá fazendo com 90, 100. Vou colocar aqui, tá limpinho, tá higienizado. E eu vou fazer aqui, pra gente não perder tanto tempo, fazer umas 5, 6, porque eu já trouxe ali também. Então vai direto pro óleo. Vai direto pro óleo. A gente vai compactando ela e ela vai ficando. É importante bem compactadinha, senão ela abre tudo no óleo, né? E fica feia. É bonitinha, ela bem redondinha. Vamos lá. Essa aqui a gente vai usar para fazer o nosso pão. É tudo de uma vez? Já sai do forno? Já vai sair do forno. Óbvio que a massa vai descansar um pouco, né? Vai descansar um dia. Mas depois, com a massa na sua frente, você só vai montar forno e pronto para servir. A visita vem amanhã, faz hoje.
E já vou antecipar? Vou. As polpetas já vão, as almôndegas já vão fritinhas pro Já pão? vão fritas. Ah. Já vão fritas. Porque aí, como esse pão ele fica em torno de 20, 25 minutos No forno não dá tempo não dela. dá tempo. É. Então a gente já coloca ela frita para garantir que não vai ter nada cru, não vai ter nada... Sim. Olha lá, ó, já ó. É. Filhinho, mamãe e papai, é. Vai aumentando, vai aumentando. Do seu lado eu me desconcentro. É que vocês são da fartura. Não adianta. Não é? É mais forte. Quando a gente vai fazer à mão, é mais difícil, né? Assim, você até consegue manter um padrão. Mas você pode usar, por exemplo, para quem tá em casa, pode usar colher, pode usar forminha. Pode usar balança, porque se for fazer para comercializar, balança, né? Ah, não tem a balança, usa a colher, usa mais ou menos a dimensão da colher. Aí vai... Pega ela na colherzinha e depois você manda ela na mão. Ó. E ainda vou dar mais uma apertadinha. E a gente se atenta a isso é importante. Eu gosto da cebola na almôndega, porque quando frita, a cebola fica bem tostadinha. Fica tostadinha e dá aquele que eu sempre comento com você. A crocância. Dá nuance de textura. É. Então você sente o crocante, você sente a carne, você sente a gordurinha né, da proteína, né, enfim. E essa... Ah, desculpa. Oi? Não, imagina. Para ligar aqui, né? Isso, por favor, Sandrinha, que a gente vai colocar. E essa diferença de textura é tão agradável na hora que você está mastigando, Eu aprendi isso há um tempo atrás, assistindo uma palestra de um atleta. A gente pode falar que é atleta, aquelas pessoas que ganham para comer. Campeonato de comida, que comem bastante. E eu fui assistir um dia a palestra de um profissional desse, e aí perguntaram, né? Ah, mas você come às vezes 2, 3 quilos de comida, tal, malho bastante, tal. Mas assim, e para você não enjoar textura? Ele falou, o nosso corpo tem que sentir essa diferença de textura para você conseguir comer. Legal. Na boca. Na boca. Então você imagina você comer um prato, sei lá, de meio quilo de comida, com a mesma textura. Sem textura. Chega uma hora que você fala, meu, uma papa, vai. É. Você dá 2, 3, 4 garfas, você fala assim, tô perde satisfeito. a graça. Então quando você tem algo que dá o... esse aqui é mais amarguinho, esse aqui é crocante, isso aqui faz você... Dá um estímulo para você comer. Estimula o cérebro, né, eu acho. Tá. A gente vai colocar aqui as almôndegas já. Para fritar. Para fritar. A gente coloca aqui. Mas vai fritar? Vai fritar. Ah, pouquinho, um fiozinho só de azeite. Porque lembra que ela tem a gordura do bacon. Eu achei que você fosse colocar naquela outra panela que tá tampada. A panela que tá tampada, na verdade, eu já trouxe algumas já preparadas no molho pra gente já ganhar tempo. Sim, sim. Então a gente vai colocar as almôndegas. Deixa eu dar uma potência. Um ganho, é aí. Isso, aqui. Aumento pra você. Por favor, Sandrinha. Pronto. Ótimo. E agora eu vou precisar só daquele pegadorzinho. E esse aí mesmo. Fogo alto. Fogo alto. Eu quero que ela sele. Quero que ela pré-cozinhe por dentro. Porque a gente vai colocar um molho de tomate. E esse molho é aquele molho que você gosta. Então é um molho que já está temperado. E o que vai acontecer com esse molho? Ele vai chupar a gordura do bacon. Vai trocar o sabor. Vai trocar sabor. Então o molho vai ficar saboroso. A almôndega também. Então a gente não mexe nela até ela... Ô, Carona, e você sempre frita a almôndega assim, com um pouquinho óleo, só selando? Sim. Porque geralmente eu faço a almôndega não igual sempre bolinho. no molho. Eu uso sempre algo para complementar a envolver. almôndega. Isso. Agora, se fosse um bolinho, né? Vou fazer um petisco aí você faz por imersão. Tá certo. Como você sugeriu, ela pequenininha para aperitivo. Isso. Aí é imersão. Aí vai por imersão. Aí, eu vou pedir pra Sandrinha fazer um favor de assumir aqui a selagem aqui Em boas mãos. das No forno almôndeguinhas. daria certo? Pra fazer assada? Hiper certo. Como? Igualzinho. Igualzinho, faz a Fiozinho mesma de coisa. azeite. Fiozinho de azeite. Unta a forminha, coloca no forno 180, 200 graus, deixa E ela só dourar. toma cuidado para ir virando. E na air fryer? Posso tirar aqui? Também dá. Essa pergunta já nem mais é minha, Também é da dá. audiência. Na air fryer, dá certo? Dá. Também dá. Pode fazer na airfryer que dá certo. Bom, agora vai fazer o pão. Agora a gente vai fazer o pão. O pão. O pão, Rê, Vamos afastar, eu né? vou fazer aqui
um pão estilo focaccia. Então foi bem legal quando eu falei que eu ia fazer esse pão, porque o pessoal falou assim pra mim, não, você vai ensinar focaccia na televisão, a focaccia é uma trabalheira, a focaccia é úmida, é hidratada. Pessoal, às vezes, em casa não tem, pessoa em casa às vezes não tem batedeira, não tem planetária, não tem nada. A gente vai ensinar um modo que a gente vai fazer com que o tempo trabalhe pra gente. Uma vez que você mistura a água, a farinha, você já vai ativando as enzimas da farinha e a cadeia de glúten. Então, se a gente deixar isso aqui parado, ele vai pegar ponto de véu, ele vai pegar. Que legal. Tá? Então, ó, aqui tem a farinha. Então, lembrando que a farinha 00 é uma farinha um pouquinho mais forte, tá? Mas se eu fizer com a farinha nacional, O que também vai acontece? dar certo? Depende da farinha, Rê. A farinha ela não suporta a quantidade de água. Então, a pessoa tem que fazer o teste em casa, diminui um pouco a água. Vai diminuindo, vai pondo a água, vai vendo até onde a farinha... Senão vai ficar pesado. Ah, ela não dá ponto. perfeito. Tá? Ela desanda. Você tá Então- pondo a água, eu vou fazer igual o Norberto fez, pegou e jogou. Não vai dar. Então vamos lá. Para quem não tiver essa farinha, vai dar certo, mas não nessa Não nessa proporção. quantidade de água. Isso. Você vai ter que fazer o teste para achar a quantidade de água para sua farinha no lugar onde E você quando eu está. sugerir a farinha 00, também é uma provocação. Porque as pessoas acham que a farinha é só aquela que tem no mercado. Mas a 00 acha fácil? Acha, região cerealista. Mas é São Paulo, né, Carone? Grandes hortifrutis. Tá. E o preço? O preço é um pouquinho mais caro que é normal, mas se você for usar esse tipo de farinha, um pouquinho mais ou menos, né? Uma farinha convencional está em torno de R$ 7,00 o quilo, essa aqui você vai pagar em torno de 20, 25. Tá. Mas assim, é uma ocasião, não é uma farinha que você vai alternativa. usar no dia a dia. Perfeito. Quero fazer uma focaccia bem feita? Usa uma Faz farinha essa bacana. Tá certo. Vou fazer algo que exige mais da farinha? Usa uma farinha bacana. Sim. No dia a dia você usa a sua E a- farinha tradicional. E a nossa função é informar, né? Falar que tem, quanto Exato, custa porque às e vezes olha a pessoa a fala assim, diferença. conhece Isso. a região cerealista? Cada cidade tem a sua, não tem só São Paulo, mas assim, Sim. tem internet hoje, você consegue comprar pela internet. Inclusive, vários estabelecimentos da zona cerealista de São Paulo entregam. Entregam. Inclusive é em São Paulo. E nos sites também, às vezes vale muito a pena. Então, retomando a receita. Vamos lá, então farinha, Temperatura ambiente água. temperatura ambiente a água, Ó, já pôs tudo. já pôs tudo. Aqui, tá certo assim? Tá. Deixa ela hidratar tudo por igual, Sandy. A gente vai E mexer. é tudo à mão, não tem nada de batedeira. Não, nada. É porque fazer Focaccia focaccia é diferente é. de pão. É um pão bem mais hidratado, então se você não faz ele na planetária ou na batedeira, que já requer um outro tipo de abordagem, você até consegue fazer na mão, mas aí você tem que usar o sistema de dobras. E aí você já tem que ficar com ela mais mole, toda hora dobrando, ninguém... Ou se a pessoa não tem técnica, a pessoa às vezes não tem nem paciência. Então ela desiste. Ela fala, não deu certo, virou migão. Tá? Então só demos aquela pequena incorporada, ainda tem líquido aqui. Tá? Agora eu vou colocar o fermento. Todo fermentinho. Nossa, Sandrinha, por favor, meu amor. Muito obrigado. Vamos incorporar esse fermento aqui. O fermento tanto faz. Pode ser esse, pode ser aquele hidratado. Isso, só que tabletinho. se for o de tabletinho, a gente multiplica por 3. Ah, porque eles têm diferença. Sim. Então a gente está usando 2,5 aqui. Então Aí, eu vou lá em usar lá, multiplica por 3 e usa Lá em o Rio Preto a equivalente. gente ia na venda. Ia na venda, pesava, vinha no papel assim, dobrado. Quando eu comecei a fazer pão, eu comprava na padaria. Eu ia lá e falava assim, não vende fermento? Às vezes o pessoal tinha fermento e até te dava, né? Porque a quantidade é tão pouquinha que a pessoa falava, quanto você precisa? Vou precisar de um pouquinho. Eles iam no saquinho de pão e top. Lá na venda do seu Vitório. Aí ele colocava o papelzinho, pesava, depois fazia uma trouxinha assim no papel de pão. Era caderneta. Caderneta. Anotava na caderneta tudo. Nossa, É o tomate. Saiu um pedacinho aqui de... Escapou aí. Escapuliu. Vermelhinho. Assim, de cadernetinha. Era na caderneta. Regina, eu fico pensando, às vezes a gente fica conversando assim, eu falo assim, essa geração de hoje não vai saber o que é caderneta, né? Não é, No máximo um bloco de notas no celular. o máximo. Então eu coloquei a farinha, a água, coloquei o fermento, deu uma mexidinha, vou colocar o sal. A receita. E a almôndega tá lá, viu, gente? Ainda não desligou, não. Tá lá, vai virando. Ainda não. Norberto, você não colocou sal na almôndega. Prefiro não colocar porque coloquei bacon, coloquei linguiça E vai pro molho. E vai pro molho. Então assim, cuidado com o sal. O sal é legal você colocar, né?
Depois para você tirar, Não tem como. tem como. Então, Rê, ó. Sal, água, farinha e fermento. Tá? Ficou esse mingau aqui, deixa eu ver, pessoal. Que a gente olha e fala, nunca que isso vai dar certo. Nunca vai dar certo, tá? Não tem estrutura nenhuma, ó, nada. Tá? Então, quando chegou nesse ponto aqui, a gente vem com azeite. E vamos colocar azeite aqui. Agora que vai Agora que vai desandar de vez. É isso aí. Eu pensei. Vou colocar o azeite aqui. Mas tô com o professor. Imagina, professor. O azeitinho. E agora a gente levemente vai incorporar ele à massa. Eu não vou ficar amassando, chuchando ele aqui dentro, não. Tá? Eu vou dar uma incorporada. Leve. Para ele fazer parte mesmo da massa e também untar o meu bol. Tá? Então, ó. E aí é importante que seja azeite pelo sabor, né, Carone? Sim. Porque a focaccia, pelo que eu tô entendendo, ela não é só delicada na aparência e no sabor, é todo o processo Todo delicado. o processo. Quanto mais esse pão matura, porque a fermentação e a maturação tá ali, né? Depois, se alguém tiver dúvida no processo, me pergunta que eu explico direitinho. Mas quanto mais tempo ela passa fermentando lentamente, ela vai liberando várias substâncias. Porque tá vivo, né? Tá vivo, então assim, você vai tendo gases, você tem sabores. Então, a focaccia não é simplesmente, mas o alecrim dá o gosto. Sim, mas pega a massa sem nada e experimenta. Ela tem o sabor próprio dela. Regina, se eu te falar que a nossa focaccia tá pronta, você acredita em mim? Acredito, porque é você. Então, gente, ó, Você ia falar, deixa eu mostrar aqui. veio dar o truque aqui. Olha o golpe. Olha o Carone vindo dar o golpe aqui. Então, ó. Fica assim. Ela vai ficar... Parece uma coalhada. Isso. Sem estrutura, sem nada. O que a gente vai fazer com isso aqui agora? Rezar. Cobrir, rezar. Cobrir, levar pra geladeira. De 12. Não, mas eu rezo também. Você acha que eu não rezo, não? Cobre. Cobre, geladeira, por 12 a 24 horas. Cobre como? Aqui certinho? Isso, Não. passa aquele plástico Mas filme não aqui em contato com a massa. Se você quiser passar um pouquinho de azeite No plástico no filme. plástico e encostar, ok. Tá. Você só não vai usar uma forma muito mais alta, porque esse ar que fica dentro resseca a nossa massa. Do jeito que tá aqui, um plástico bem fechadinho, funciona hiper bem. Então é uma receita para ser feita na véspera. Na véspera. Porque o que vai acontecer agora? Nós vamos fechar isso aqui, vai pra geladeira. Deixar no lugar mais frio da geladeira. Pouco fermento, longo tempo de geladeira. Então, essas proteínas, elas vão começar a se unir. Você vai começar a ter aqui cadeia de glúten, você vai começar a ter aqui estrutura de massa. Se eu te falar que aquele pão é essa receita aqui, tá? Então, assim, não precisa ficar sovando, não precisa ficar virando, não precisa ficar mexendo. A gente vai deixar descansar. Né? Tá. Então, esse tipo de pão é disso, assim. tá? Se você quiser aprender o outro método de sova, ok, mas tranquilo, deixou aqui cobertinho. O outro método de sova já teve aula aqui com o próprio Só olha Norberto lá. Carone. Eu vou pôr lá no Insta o link aqui do nosso programa. Então a gente vai cobrir geladeira. Perfeito. Tá? Vou pedir pra Sandrinha fazer o favor. No dia seguinte. No dia seguinte. Deve estar na geladeira, porque aqui não tá. Nossa, deve dar vontade de ficar acompanhando toda hora. Ai, que Ela lindo. tá assim. A primeira vez acho que a gente ficou abrindo a geladeira toda hora pra acompanhar, né? Como é que tá? Você fica de olho. Você abre e olha assim, vê se cresceu, se não cresceu. Tomba ali pra gente ver bonitinho. Deixa eu tombar. Aí. Ah, Norberto, mas ali tá no vidro. Exato. Passou 24 horas, né? Como é farinha italiana, eu deixei 24. Tirei ela, porque ela escorre bonitinho. Coloquei numa forminha untada. E só com a ponta dos dedos eu organizei ela para que ela tomasse conta de toda a estrutura. Isso é uma bolha? É bolha. E essa bolha vai ficar uma coisinha de louco. Então o que a gente fez? Do jeito que tá ali no vidro, passou 12, 24 horas, untamos uma forminha retangular ou redonda, verte ela para cá, espalha, porque qual que é a intenção de espalhar? Uma vez que a farinha ela encontra limite, ela bate e cresce. Então se a gente colocasse uma forma muito grande, ela esparrama. Não, ela esparrama, mas não cresce. Então aqui ela bate e cresce. E cresce. Roberto, quanto tempo depois que a gente tirou lá do pote, colocou aqui, você saiu da geladeira, a gente colocou aqui, ela vai crescer? Depende da sua cidade, depende do ambiente, da temperatura. Essa aqui demorou cerca de 6 horas para crescer, para ficar desse tamanho. Tá? Tá. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos colocar aqui, ó, mais um pouquinho de azeite. Não, que já não tenha ido, mas
Azeite nunca é ruim. Obrigado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na almôndega. As almôndegas vão quentes. Ó, pedir pra filmar aqui, por favor. Elas já estão seladas, tá vendo? Sim. Tão seladinha, tão bonitinha. Vai pegar o nosso molho Bom. de tomate e colocar aqui na nossa almôndeguinha. Até pra esfriar, porque se você colocar uma almôndega quente aqui, você vai Sim. acabar com todo o crescimento da massa. E a gente vai aqui dar uma Envolvida. envolvida e vamos deixar ela dar uma leve coccionada para ela transferir esse sabor para o molho. O Isso é fogo coisa tá rápida. desligado só pra saber? Não, tá no médio para baixo. Tá bom. Tá só para esse molho que ele já foi produzido, ele já foi processado, é só para ele ganhar também um pouquinho de calor e puxar o sabor da focaccia. Nossa massinha aqui. Deixa eu lavar minha mão rapidinho. Fica à vontade, meu querido. E fica branquinha. A cor é por conta da farinha, né? Isso. Esse branquinho, branquinho, branquinho. Branquinho, branquinho a farinha. Já fofou focaccia? Não, Quer fofar? quero. A fofá focaccia. Já fofou focaccia? É. Quer fofar? Trocadilho. Não quer fofar focaccia? Mas por que não? Peraí, um momentinho. Por que não quer? Eu acho que eu tenho aqui, Sandrinha. Ah, não tem. Mas por que não quer, Sandrinha? Oportunidade. Pode usar uma olhada assim. Pode usar a mão molhada, ele falou. Você vai fazer o movimento, Rê, não reto. Tipo uns 45 graus, empurrando, tirando e empurrando. Como se estivesse tocando piano. Empurra, tira, empurra, tira. Qual o objetivo? Nós vamos fazer todas as bolhas que estão dentro da... Obrigada, minha querida. Todas as bolhas que estão dentro dessa Vem massa também. vão se deslocar e vão subir. Faz uma pra gente ver. Vou fazer só um pedacinho. Vem também, Sandrinha. Ai, que gostoso. Aqui. As bolhas. É. Vai. Aqui não é pra estourar a bolha. Não, é pra você fazer isso. Ai, que gostoso. A bolha. E vai por toda a extensão. E... Olha lá. E não gruda. Não gruda. E as bolhas vão subindo. Deixa. Deixa. Faz de novo? Não precisa. Vierte ela aqui O para fazer tamanho um desta bolha. pouco. Isso aqui é uma bolha também. Gente. Fala se dá uma terapia. Nossa. Ih, murchou. Não tem problema. Mas ela vai... Ó, Então, aqui outra. Aqui conforme a outra. gente vai afofando, a gente vai transferindo o gás que está dentro da massa, ele vai para a superfície. Olha. Por isso que a focaccia dá essa... Por isso que ela fica leve. E por isso que ela tem essa aparência. Sim. Ai, que gostoso. E a mão sai, ó. Limpinho. Ai, é uma terapia. Não é? Quer ver, Sandrinha? Focaccia? Não. Quem quer fofar focaccia? Tão gostoso. Nunca tinha Você viu? feito. Uma delícia, né? A gente fala assim, da sova, mas isso aqui, você vê que a mão entra, você sente Muito delicado. e vai. E as bolhas vão subindo. Se a gente deixar ela parada aqui, Ok, outra. vai subindo. Outra. Vai subindo. Tem focaccias, pelo que você olha aqui, ela fica cheia de bolha, que parece que deu cria, sabe? Então, vou aproveitar agora, Rê, o que a gente vai fazer? Parmesão. Agora começa a ficar gostoso. Lembra que essa massa já tem sabor, ela já tem tempo de maturação, ela tá com azeite. A gente vai colocar parmesão. na base. Nossa, fazer um curso de panificação deve ser uma delícia, hein? É muito gostoso. Não é, menino? Porque além de você passar por todos, né, praticamente todos os tipos de pães, os pães doces, os pães ricos, os pães rústicos, você vai se identificar com um tipo. Você fala assim, eu gosto muito desse aqui. E aí você escolhe ele como sua terapia. Você fala, meu... Focaccia é uma aula inteira só de focaccia. Porque E a ela gente demora, tem ela aqui, demanda. E o jeito mais rápido, né? O jeito mais fácil. Então eu vou trazer aqui. Quer apoiar? Não carece. Não ficar assim não, Rê. Ó. Quero fazer menorzinha para encher isso aqui. Tudo bem. Também. Nossa, esse faça e venda aí é sucesso garantido, não? Sabe o que é legal de fazer essa focaccia do jeito que a gente está ensinando aqui? Porque depois que ela passa as 24 horas na geladeira, a massa fica com essa estrutura que eu te mostrei. Então você consegue porcionar. Então a mãe pode fazer, por exemplo, naquelas bandejinhas de alumínio pequenininha, mini focaccia. Então o filho leva para escola, vende para amiguinho, entendeu? É uma fontezinha de... Não deixa de ser uma fontezinha de renda. E de sabor. E de sabor.
tá comendo alguma coisa que é natural, uma boa farinha, né, uma carne com procedência. Agora, se for comercializar, o custo da farinha tem que ser levado muito em conta no preço final. Por isso que você tem que, né, justificar aí que você está trabalhando com uma farinha bem mais cara. Bem mais cara. E o seu produto também tem que mostrar isso. Quanto que põe de molho? É opcional? Só um pouquinho, Rê. Eu tô pondo um pouquinho aqui porque eu quero ressaltar o almôndega. Tá. E quero que ele fique com sabor. Mas você pode estragar toda a massa se colocar muito molho? Na superfície aqui, não. Agora, se eu começar a fofar ou querer acabar com a massa. Aqui, aí sim, aí você... então aqui a gente coloca o molho. Forno. Mussarela. Gente. É uma opção também, tá? Eu trouxe também como opção, porque aí gratina mesmo. Nossa. Italiano não sabe fazer coisa... Não, male. A gente não tem... Não é culpa, né? Assim, desculpa, mas não... Não, é a tradição da culinária. Deixa eu pôr um pouquinho de mussarela. Tá? Então, mas agora não tem mais descanso, é daí pro forno? Agora aqui pro forno. Um pouquinho mais de parmesão em cima. Mais parmesão. Mais parmesão. Prontinho aí. Então, agora sim. Ela tá montada, prontinha para ir pro forno. Como que é o forno? Forno 250 graus, 230, 250. 20 minutos mais ou menos, vai acompanhando. Super rápido. Focaccia geralmente de 20 a 30 minutos, rápido. Depende do forno, tá? Então se o forno tiver a convecção, né, a hélice lá dentro, ele joga mais calor, então ele talvez vá mais rápido. Então botou lá no forno, conta pelo menos 20 minutos. Depois de 20 minutos você acende a luzinha e vai lá olhando. Em cima e embaixo, então? Tem que... Em cima e embaixo, porque em cima gratina e embaixo também. Tá. E embaixo assa. Então, obrigado, Sandrinha. Super rápido. Não quer com almôndegas, faz só a focaccia com os queijos. Vou pegar aqui. Já vai tirar? Tira. Vou tirar uma aqui e aí depois a gente faz o pãozinho. Né, Norberto? Não quer, porque eu vejo o Sandrinho, eu lembro de quem não come carne. Faz só com os queijos. Faz só com os queijos. Dá pra você fazer... Gostoso, com, né? Dá pra você fazer com legumes. Com legumes? Sim. Ai, que espetáculo. Se você fizer essa focacciazinha, colocar brócolis. Obrigado, Sandrinha. Desculpa, obrigada, esqueci aqui. Se você fizer uma focaccia dessa, colocar brócolis, molho branco, no lugar do molho vermelho, molho branco, brócolis, uma cenourinha branqueada, você dá uma cara, né? Porque não deixa de ser um pão. Bolha. As bolinhas. Bolha. Fora as que estouram no meio do caminho. Que legal. Deixa eu... Você vai partir já essa? Ou você quer depois? Eu tô por você, meu amigo. Vamos fazer depois? A gente faz o pão e a gente faz tudo junto? Então, deixa eu deixar aqui no cantinho. Sandrinha, obrigado. E aí o pãozinho... Bom, mesmo processo. Mesmo processo. Tudo normal. A única diferença é que a gente vai aproveitar o molho que já tá pronto. Tá. Com a almôndega que tá lá. Tá? Então, a gente vai pegar o nosso pãozinho aqui. Esse aqui é um pãozinho de parmesão. Um pão de leite de parmesão. Então, ele é um pão fofinho. Tá? Deixa eu montar desse lado aqui para ele poder pegar. Legal. Então eu gosto de montar, primeiro, provolone. Eu acho que fica uma combinação gostosa. Norberto, eu não quero pôr provolone, eu acho que muito queijo forte. X é legal, bacana. Tá. Mas lá na lanchonete tal era desse jeito? Era com provolone? Eles usam provolone e usam, se eu não me engano, creme de parmesão. Tá bom. Provolone. Tomatinho. O tomatinho. Eu gosto dele mais puxado pro verdinho, que eu acho que ele fica também dá uma crocância. Senão fica muito mole, né? Isso. Desmancha muito fácil. E aí, só pra explicar, o pessoal às vezes fica meio perdido, por que eu tô fazendo na baguetinha? Pra nós aqui, tá? Então um lanchinho daquele, a gente usa aquela quantidade, 3 fatias, 3 tomatinhos, tá? Aqui pra gente, aquele pegadorzinho, Sandrinha, por favor. Isso. Tinha um restaurante... agora me fugiu o nome. Lá na Consolação. Não é dessa época. Subindo a Consolação, antes de virar, tinha o Riviera. Embaixo do Riviera tinha muito antes dessas lanchonetes, que era um lugar que só tinha aqui em São Paulo, que a gente vindo lá e eles faziam esse tipo de sanduíche. E esse sanduíche que ele chama... Década de 80, nossa, era um point lá. Que o nome dele é Meatball Sans, né? Se alguém for procurar... Também ele tem uma variedade de construção absurda. Você pode usar creme de gorgonzola. E por aí vai. Tá? Então a gente colocou uma camadinha de queijo, tomate, a rúcula,
Nossa. Manteiguinhas. É um almoço. É um almoço. É um almoço bom. Ih, bolinha, volta. Fica aqui. Não me derruba, não. É. Puxa, Vem com graça, não. Puxar meu tapete, não. Rolando pra lá e pra cá. Aí. Ah, é a mesma, meu amigo. Não puxa meu tapete, não. Uma colherzinha aqui. Que a gente não vai desperdiçar. Caiu. Ó, essa daqui, ó, rolou. Rolou. Vai voltar pra cá. Volte. Dá uma prensada nela. Se você quiser, pessoa de casa quiser, pegar metade desse pãozinho, levar pro forno só com a função gratinar Não. e deixar ele dar uma gratinada, Delícia. legal. Se quiser colocar mussarela em cima também, gratinar, Aí, minha amiga. beleza. Aqui a gente vai fazer. Céu é o limite. Senão também fica aquele negócio, né? Muita coisa, você também no final das contas sentindo gosto do quê, né? Não sei. E aí você tá usando a roxa de propósito. De propósito. Tá bom. É um pouquinho mais adocicada, pra ela dar o contraste com a rúcula, que é mais marguinha. Vamos ver se essa rúcula tá ardida. Outro dia eu comprei uma rúcula tão ardida, tão Então eu ardida. experimentei e não achei, não. Acho que ela tá Não é gostoso, né? ela tá Não saborosa. tá mesmo. Então a montagem básica é essa daqui. Tchuf, dá uma apertadinha. Né? Assim que a gente faz? Em casa eu faço assim. Aqui, apertadinha. Fazia, né? Quando a Se molecada ia em quiser casa. enrolar ele num papel e cortar no meio, aí fica igual a da lanchonete. Tá? Então, ó, Parabéns, hein, meu amigo? agora a gente vai cortar. E a focaccia, não vai? Vamos cortar também. Ah, bom, cortar tudo. Porque eu vou cortar esse aqui, depois eu vou... Oi, amor. Por favor. O que a gente faz, Sandrinha? Corre pro abraço. Corre pro abraço e pra festa depois, né? Ah, muito obrigada. Posso cortar aqui? À vontade. Imagina. Ai, tem uns pães tão lindos na mesa. Aquele escurinho lá. Você falou que é de azeitona, né? Azeitona. Essa aqui escapou Volte. aqui, nós vamos botar ela de volta aqui. La Baguette. O nome da lanchonete. Tão fácil o nome, mas eu sempre esqueço. Ó. Ai, não, mas ó. Quer ver? Ó, vamos virar? Vou mostrar vamos. de frente. Ah, lá, ó, Por favor, ó na TV, enquanto eu Roberto. corto Era esse ângulo que você queria mostrar? Na verdade, Não. eu coloquei aqui porque eu ia colocar a focaccia também, mas... Põe também. Muito obrigado. Não, mas depois a gente vira também, ó. aqui Não, é- mas já deixa o pessoal passar Não é vontade pro fixo. pessoal fazer hoje. Isso. É. Tudo Ai, tem com um propósito, Com né? esse frio, ficar em casa gostoso cozinhar. Tudo tem um propósito. Não, mas a focaccia, se fizer hoje, é pra comer amanhã. Sim. Porque é de, né? Já prepara hoje. Ai, que massa. Ai, Norberto. Não me derruba, focaccia. Não vai Não derrubar. me derruba. Vou pôr o lanchinho um pouco pra cá. Muito bem. Sabia. E a gente põe a focaccia Que aqui. vai pôr inteirona aí, ó. Ó, Por favor. olha a lateral da massa, como ela fica fofa. Fica fofa e ela fica toda douradinha, porque o azeite ele frita Sim. ela no forno. Que gostoso. Fria, quente, do jeito que quiser. Você prefere como? Ah, eu gosto dela mais fria. Mais fria. Eu tenho um quê de comida gelada? Cada um com o seu cada um. Ó. Olha a massa. As bolhas. Gente, lembrando, esse processo é o processo que a gente acabou de fazer, Igualzinho. tá? Então, ó, fofinha, alveolada. Parabéns. Coisa de profissional mesmo. Agora a gente faz a duplinha aqui. E se quiser, uma saladinha para rebater. É, porque Né? aí, Você põe pra você não umas ficar com peso na pão consciência. verde, pão verde para dar o Pronto, ó. toque. Então, aqui, ó. É, tem o verde do prato, mas a gente põe o verde de verdade também. Tá uma delícia essa Ó, rúcula. pronto. Pronto, aí, não ó. fico com dor na Pronto. consciência. Mas se você colocou 3, não importa. A minha consciência não vai doer. Tá a salada, tá aí. Tá aí. Quem falou que não tem? Temos. Meu querido, parabéns. Bela aula. Ele vai disponibilizar no Instagram dele a aula que ele deu, porque é uma aula do pão sovado. Sim. Aliás, do pão não, dos pães. Você já fez bastante coisa aqui, né? Graças a Deus. Ele vai fazer muito mais. Se Deus quiser. Parabéns, nos encontramos à mesa. Até daqui a pouco. Nossa. Hoje é de... Turinha. Eu tenho. Eu falei, nossa senhora, carcamana. Parece uma carcamana. É você mesmo, vereda. Esse é o pão que eu falei? Esse é o de azeitona? É.
Vamos começar por onde? Ah, belezinha. E o pão, que é de... O bolo que é de aipim. Aipim. Gostou mais? Você vai começar por onde? Eu vou começar pelo pãozinho aqui, ó. Ah, eu vou pela focaccia, porque eu achei... Focaccia come com a mão? Sim. Ah, bora para Por a favor, focaccia. né? Gente, não, Também vou nela. Você olha também, essa, Heitor? olha a massa. Na mão. Imagina depois dessa aula. Meu Deus. Nossa, delícia. Olha como é, olha essa massa. Ui, ó. Como ela vai soltando. E a almôndega inteirona. Isso essa massa também. mesmo. Pingou ali. Isso essa massa também, se você quiser fazer em casa, colocar Vamos um ver. pouquinho de Vamos sal ver. grosso, afofar como você fez, colocar o sal grosso, assar. Você usa ela como acompanhamento para várias coisas. Ah, não quero um pão, não quero comprar um pão, quero usar uma focacciazinha como acompanhamento. Vai, quero fazer sanduíche de focaccia, você vê a altura dela? Faz só com um pouquinho de sal grosso, corta no meio. E E essa almôndega molinha, Nossa, gente. Você tá comeu? Maravilhoso. Comi, servirou. A Vai aqui, ó. almôndega. Ele coloca o bacon e a linguiça. Ai, eu tô indo com... Toda hora eu tô indo com garfo e faca. Eu não sei por que fala almôndega. Eu já vou com garfo e faca, Heitor. Você Fica à também? vontade. Você come almôndega com arroz e feijão, assim? Eu gosto com arroz e feijão. Ué, por que não? Não é gostoso, né? Não, porque a turma come mais almôndega com massa, né? eu comi, é. eu comi com arroz ontem, fazendo não aquele é? programa. Eu Eu falei assim, comi eu não vou deixar esse arrozinho aqui em branco. Nossa, uma sem pintar delícia. ele. Pus o molho, botei as almondeguinhas e levei pro quarto. Com molhinho. E às vezes ainda põe molho em cima do feijão. Ai, o ser lindo. Ai, você foi má agora. Foi má que nem uma pica-pá. Que delícia, tudo. Uma aula para você fazer. É um absurdo essa massa. Um absurdo essa massa. A almôndega só deixa mais gostoso o que já está extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Viva o chefe! Viva! Que aula, viu? Obrigado. E ele vem e fala tudo. E, olha, Carol, não Verdade. tem como. Gostou de tocar piano? Eu adorei a focaccia. Uma delícia, uma delícia. Entra no Instagram dele, ele vai disponibilizar as outras aulas que ele deu aqui, especificamente a do pão sovado, que foi um espetáculo. Norberto Carone Castro Júnior, underline separando todos os nomes. Norberto, underline, Carone, underline, Castro, underline, Júnior. E o molho vermelho do Carone é uma coisa que não tem Nossa, é verdade. comparativo. Eu já falo que já é o molho da Regina. É? Em casa eu falo, vou fazer que molho você vai fazer da Regina? Porque tem o da pizza e tem o que você gosta. Aí eu falo, é o molho da Regina que eu vou A fazer. Katia gosta, porque a gente come de colher. Nossa, é. É muito saboroso, Você né? já ganhou o nome do molho. Tá vendo? Não, o molho ganhou o nome dela. É. É bonito, já foi uma Eu homenagem. tô de vermelho, ó, tá vendo de vermelho. Ah, é, já tá de molinho. Já tá de molinho hoje. Como é que você trabalha? Como que a gente faz para ter acesso a tudo isso, às aulas? Através do Instagram, tem o meu WhatsApp. Então, qualquer dúvida em relação a curso, mentoria, pedidos, pelo WhatsApp, conversa comigo lá e a gente disponibiliza o cardápio do que tem no momento, as datas das próximas aulas. Eu estou fazendo bastante evento agora com as pizzas. Então eu vou na casa da pessoa, levo o forno. Faz uma pizzada. Faço a pizza lá, então Ah, que fiz gostoso. aniversário, reunião, Gostoso. encontro da turma. Ô, Carone, as aulas você dá presencial ou online? Presencial e eu tenho os cursos online. E a pizzaria? É só lá, Então a pizzaria, na Vila Prudente? a pizzaria a gente fechou, tivemos uns probleminhas lá, ela foi fechada. E eu tô agora abrindo uma minha. Só pizza napolitana. Vai ser por lá? Espero que seja, Vai ser, se é o que você quer, vai ser. se Deus quiser. Já tô com um projetinho escrito, já tá tudo certinho. Ai, que legal. Então, pizzas napolitanas, 4 tipos de pizza só, Do jeito que você quer. do jeito que eu quero. Mas se quiser um molho, se... Nossa, eu tô Molho, ouvindo fala daqui, é a focaccia, faz crec, crec. Fala comigo lá. Fala comigo pelo Instagram, WhatsApp. Então eu tenho o molho sugo, bolonhesa, o bechamel, o rosé, Esse que eu falo que a gente come de colher é o... é o sugo. Nossa, uma delícia. Uma delícia. Mas eu sou suspeita porque eu adoro molho vermelho.
Tem o bolo de aipim, tudo ele que fez. Esse é o bolo de aipim, o pão de azeitona e esse é de grãos. Multigrãos, isso. Olha que espetáculo. Nossa, é Não lindo, parece que né? é de mentira? Parece. Mas é de verdade, viu, amiguinha? Será? Acho que é de mentira, Faz assim, ó, Serdida. só que eu preciso sair. Olha lá. Vai lá. Ai, eu adoro quando eles Olha, fazem verdade. isso, olha. Olha. Isso aqui é pão. Esse aqui eu acho que é de mentira, eu vou ter que morder. Vê se é de mentira, parece uma pedrinha, vamos ver. Vai Deixa eu quebrar, ver. vai quebrar a ponte. É de verdade. É de É de verdade. Nos encontramos A daqui a ponte pouco. também. A ponte também. Que mãozinha quentinha, muito obrigada. Nos encontramos em breve. Um banquete, sempre. Gostoso, Um né, banquete. Serdida? Muito obrigada, viu? Obrigado, Vanir.